Olá, meus amigos leitores, até que enfim o livro 200 mus, 48 Leis do Poder, e não é porque é um livro sério, que eu vou falar sério, vamos aprender muita coisa hoje, esse livro vai mudar a sua vida, e olha aqui, ó, tudo isso aqui são referências que a gente vai trazer desse livro aqui. Lançado em 1998, a minha edição é da editora Roupa, a edição de 2021, 541 páginas, existem muitas edições e versões desse livro, tem versões dele bem compactas, onde tem só a lei e o julgamento, e tem edições mais completonas. Essa foi a mais completa que eu encontrei, por isso que ela está na minha coleção. Esse livro, ele vai ter as 48 leis que competem para lhe dar poder ou para você usar esse poder para se defender. Então aqui dentro vai ter várias explicações para cada uma das leis. Ele vai falar o julgamento, que é a definição da lei que ele vai trazer. Ele vai falar como que essa lei foi transgredida com exemplos do mundo real e a observância dessa lei. Ou seja, ele vai falar um exemplo, um estudo de caso, e vai dar a definição de como que foi acontecido essa lei dentro do livro. Ele vai mostrar essa lei sendo aplicada a favor da pessoa que utilizou e a explicação dessa lei, a interpretação, a observância dessa lei. Ele vai chamar de chaves do poder, a definição que ele vai dar da absorção desse conteúdo onde você vai aplicar. Vai chamar do inverso, o efeito oposto de quem negligenciou a lei e ainda assim conseguiu o poder. E eu vou explicar mais sobre esse inverso dando certo só na Lei 48, tá bom? É onde vai dar a conclusão do livro, que ele vai falar um pouco sobre isso. Ele vai falar sobre imagem e autoridade, é onde ele vai trazer um exemplo, assim, não de estudo de caso, mas como se fosse um objeto, um animal, para exemplificar exatamente esse tipo de poder que ele está ensinando aqui naquela lei. E no final ele vai mostrar essa questão do inverso da lei. A ideia aqui desse livro, por que eu estou explicando isso? Porque existem versões desse livro que não tem tudo isso. Você vai ver aqui que nesse livro, eu tenho aqui do lado um estudo de casos menores, para você entender com 1 milhão de exemplos. Cara, é o livro mais completo que tem e essa edição é mais completa que eu encontrei. 48 Leis do Poder, eu não vou explicar a mesma coisa que eu expliquei no livro do Schopenhauer, vou falar dele mencionado aqui, sobre a moralidade e a ética do conhecimento daqui. Aqui eu vou fazer uma analogia, assim como o estudo de caso o livro faz. 48 Leis do Poder é como se fosse uma arte marcial. Você vai se tornar faixa preta numa arte marcial. E essa arte marcial vai te dar 48 habilidades, 48 técnicas que você pode usar para atacar ou para se defender. Você não vê um faixa preta de uma habilidade destruindo as pessoas por aí. Pelo contrário, ele usa quando é necessário, se defende na maioria das vezes, mas ele tem a ferramenta ao seu dispor. Então esse livro aqui, eu não vou entrar na parte moral e nem na parte ética, deixa para você, dentro do seu caráter, fazer bom uso do que você quer, assim como o livro faz. O livro não entra nem um pingo de moralidade. Vamos direto ao assunto que tem muito lei para falar. No prefácio ele vai dizer que ninguém quer menos poder, por isso que você está nesse canal, porque você quer aprender sobre isso, e por isso que você vai ler esse tipo de livro, porque você quer adquirir mais poder, mais autoridade. Lei número 1, não ofusque o brilho do mestre. Ele vai falar sobre você e os seus superiores, para você jamais ofuscá-lo, para você roubar a cena, com vários estudos de caso aqui, inclusive tem um na realidade que eu gostaria muito de trazer, mas para o vídeo não ficar extenso, eu vou trazer coisas bem simples e um resumo bem tranquilo, e se você quiser, você vai lá e lê na parte específica que você quer desse livro. Não precisa ler o livro todo, lê só ali que te interessa, tá bom? A ideia é você fazer com que o teu superior se sinta seguro. O teu superior pode ser o teu chefe, pode ser o teu pastor, pode ser uma pessoa que você conhece, que está acima de você, inclusive o pai, mas a ideia é justamente você saber lidar com esse tipo de pessoa. O erro aqui, a transgressão dessa lei, está quando você simplesmente quer mostrar excesso de talento, de inteligência ou de carisma. Você quer se mostrar superior, e a lei vai dizer para você jamais fazer isso. Se você tem um superior, você sempre tem que se mostrar abaixo dele. É fazer parecer com que o seu trabalho seja mérito dele. Você só está fazendo aquilo e logrando o êxito porque ele é o teu superior, ele é o teu chefe, é ele que está acima de você. Simplesmente no momento certo, ninguém permanece no poder o tempo todo, você estará preparado para tomar o lugar dele. É um sucessor, não precisa tomar o lugar de uma forma maligna, roubei. Não, simplesmente você vai no momento certo sucedê-lo. Acontece, o líder vai cair. Um grande exemplo dessa lei são os acadêmicos. Quando quem já fez um mestrado ou doutorado sabe como lidar com o acadêmico é difícil. Ele tem um ego na estratosfera. E para você lidar com ele, você geralmente vai mostrar que você é bom por causa dele. E se você erra, é totalmente mérito seu. Isso você vê muito com o chefe também. Com o chefe tem um trabalho em equipe e quando dá certo você vai dar mérito ao chefe, ao deputado, ao político. E a gente vai falar muito sobre isso aqui, porque afinal de contas, quando se fala de poder, fala-se sobre chefia no meio corporativo e sobre política no meio político, tá bom? Lei número 2, não confie demais nos amigos. Essa lei é muito importante. Aprenda a usar os seus inimigos. Essa lei ele vai dizer que o primeiro a te trair é o teu amigo. E é a pessoa que você menos
desconfia. A pessoa que você tem mais confiança é o teu amigo. E a gente vai falar sobre isso lá na Lei 46, sobre a inveja. Mas eu vou falar sobre outras leis aqui na parte do amigo, porque essa parte é importante. Mas a inveja que o amigo tem sobre você e você não sabe, é justamente aí que você vai identificar. Quando você tem uma pessoa ingrata do seu lado, é justamente essa pessoa que ela vai te trair. A ingratidão gera isso. A verdade é que ninguém acredita que o amigo pode trair, que o amigo vai trair. E na Lei 14, a gente vai ensinar como que você vai se tornar esse amigo indispensável, injustificável, um amigo que nunca vai te trair. Você vai parecer um amigo que não vai trair. Na Lei 14 vai ensinar e vou ensinar a fazer isso. A ideia, então, é você identificar. A ideia, então, é você entender que os inimigos têm muito mais a provar para você. Uma pessoa que já te sacaneou, uma pessoa que já te prejudicou, tem muito mais a provar o seu valor, por parecer que você duvida dela o tempo todo, do que um amigo que você confia cegamente. E aí está o erro. Confiar cegamente. A amizade, ela é para o meio social. No meio corporativo, nós temos trabalhos competentes. Então, quando você precisar de um bom funcionário na sua equipe, você vai contratar por competência, não por amizade. A não ser que essa amizade seja uma amizade que tenha competência. Você vai abrir um negócio, você tem um amigo extremamente competente naquela área, você vai abrir um negócio com sociedade ou ele como seu funcionário, porque ele já é competente. Agora, você pegar um amigo e colocar numa área que requer competência, é um erro gritante, um erro crasso, ele vai te causar problemas. Então, você jamais vai contratar por amizade e você jamais vai colocar o teu amigo no cargo que requer competência, ok? Você até pode se tornar amigo da pessoa que você colocou como competência. E isso é uma estratégia de poder. Ela vai estar sob o seu domínio. Lei número 3, oculte suas intenções. Eu vou falar sobre aquelas pessoas que são livro aberto. Aprendi muito sobre a minha vida nesse livro aqui, porque eu sempre fui uma pessoa livro aberto. A minha vida sempre foi um livro aberto, eu sempre falei isso, né, com todas as letras. Mas na verdade é que essas pessoas são as mais fáceis de manipular, principalmente as pessoas que são paranoicas. Você manipular uma pessoa que tem toda a sua vida exposta é muito mais fácil. Hoje a gente tem na rede social toda a vida das pessoas expostas para que você possa manipulá-las. Você tem informações delas e as paranoicas ainda são mais fáceis ainda, porque basta usar a paranoia que ela tem contra ela mesma. A ideia é, quando alguém perguntar sobre você, sobre a sua vida, sobre a sua história, você vai, não querendo dar informações para não gerar recursos contra você, usar palavras vagas. No livro do Schopenhauer, eu vou trazer muito esse livro aqui hoje, porque eu já trouxe as 38 leis do debate, a gente vai falar sobre algumas aqui. Na lei número 9, ele vai falar justamente para você disfarçar o objetivo daquilo que você quer. Você vai usar as palavras vagas que eu acabei de citar aqui. No livro do Otelo, vou deixar fácil, vou usar. No livro do Otelo, de William Shakespeare, ele vai mostrar que Lago, o melhor amigo, foi justamente o seu grande traidor. E é aí que você vai ter que tomar cuidado. O amigo é o que vai trair. Se você oculta suas intenções, nem o seu próprio amigo vai poder te trair, porque ele é seu amigo, mas ele não sabe das suas intenções, tá bom? O amigo, ele é simplesmente uma pessoa passageira. Você está na escola, você tem um amigo da escola. Você está no meio profissional, você vai ter um amigo profissional. Você está no meio social, você tem um amigo social. Você está na filantropia, um amigo da filantropia. Agora, um amigo que segue todos os seus momentos da sua vida, é muito raro de acontecer, e se acontecesse mesmo porque esse amigo acabou evoluindo na carreira social com você. Nesse livro aqui, toda vez que eu cito ele, a pessoa fala, mas eu já sei fazer amigos. Esse livro aqui não é sobre como você vai fazer amigos, mas como que você vai fazer para ser amigo da pessoa que você deseja, para que esse networking eleve você no status de poder que você precisa e te coloque onde você quer estar. Então, saber ser um amigo é diferente de conquistar a outra pessoa para ser o seu amigo. Ninguém conquista a amizade do outro falando de si. Isso é uma regra que eu deixei bem claro aqui. E se eu estou falando para você ocultar suas intenções, então você vai saber ser amigo. Aqui eu falei sobre a seleção de amizade na lei 2, na lei 3, vou falar agora na lei 4 e vou citar muito esse livro aqui. É um livro que eu ainda não trouxe, porque assim como o 48, é um livro que vai dar muito trabalho e é um livro que eu quero explicar com bastante clareza para surgir efeito e você aplicar na sua vida. Por isso que eu estou trazendo esse aqui e logo eu trago esse. Calma, começa a pedir. Me pediram muito esse. Começa a pedir quem pode vir. Lei número 4. Vai dizer para você dizer sempre menos do que o necessário. Volto no Dale Carnegie justamente para você entender que ele vai falar para você falar menos e escutar mais. As pessoas gostam de ser amadas, ouvidas e compreendidas. Não estou falando que as pessoas gostam de falar. Quem gosta de falar e você quer conhecer sobre o vida do outro, você vai dar cada vez mais vazão para que ela fale cada vez mais. Aqui a gente vai falar sobre autocontrole. Quando você tem o autocontrole, você vai falar sobre você definir o tanto que você vai falar e definir o tanto que a outra pessoa pode falar. Quanto mais ela falar e mais você ouvir, mais ferramentas você vai ter ao seu favor e mais poder você vai ter sobre a outra pessoa, tá bom? Fala bem as pessoas que estão em cargos altos. Quanto melhor você falar, quanto melhor for sua dicção, sua prospecção de fala, o seu controle, o seu tom, mais alto você vai agregar valor no teu poder. Quem não sabe se expressar, não sabe usar as palavras, não sabe usar a entonação de voz, vou falar sobre isso quando eu falar do Lai Ribeiro, você vai perceber que a fala é importante, mas não é o mais importante. Mas quem sabe usar a fala vai chegar em lugares mais altos. Mas quando eu digo aqui
falar menos que o necessário, estou dizendo que o silêncio é ouro. Se você está num ambiente onde você está calado, ninguém vai saber quem é você ou como você se comporta. Vai passar um ar de sabedoria e de seriedade. Silenciar faz com que os outros falem. E os outros falando, você vai ter mais conhecimento sobre outros. Na lei 14, eu vou dar 3 técnicas sobre essa questão de falar, tá bom? No livro das Escrituras Sagradas, em Tiago, ele vai falar em 3:2, justamente que quem não tropeça no falar é perfeito. Claro, todo mundo tropeça no falar porque não existem pessoas perfeitas. Mas se você controla a sua fala, você vai se tornar uma pessoa mais perto do perfeito. A verdade é que ninguém sabe o que você vai fazer quando você não conta para ninguém. Só você sabe, e de boca fechada você tem mais poder. Você vê que os políticos usam o inverso dessa lei, falando excessivamente. Mas esse excessivamente que ele fala são palavras vagas e que não tem conteúdo algum, simplesmente para não dar oportunidade do outro falar mal dele. Isso é uma outra estratégia, é o inverso dessa estratégia que eu estou trazendo aqui, tá bom? Lei número 5, defenda a sua reputação com sua própria vida. Essa questão de ter reputação todo mundo tem, vou falar em várias outras leis. As leis aqui elas se misturam, se concatenam, e à medida que eu vou falando eu vou citando. Ela vai falar que você ter uma imagem forte faz você vencer uma batalha. Se você é um guarda-roupa de 4x4 gigantesco, musculoso, quem vai querer lutar contra você? Só quem acha que pode vencer. Então quando você tem uma imagem forte, poderosa, então outra pessoa só vai lutar contra você quando ela acha que pode vencer, quando ela acha que tem uma ferramenta contra você. Então tenha uma alta imagem, tenha uma reputação a zelar. Manchar a sua reputação tem que ser algo grandioso e você vai defendê-la com a sua vida. Então você vai tomar cuidado com tudo que pode manchá-la, tá bom? Você tem que fazer com que ela se fortaleça ao invés de manchá-la. Em Schopenhauer, na lei 26, a gente vai falar exatamente sobre essa questão de reputação e sobre falar, justamente para você reforçar os valores positivos para você e destruir os valores do inimigo. Schopenhauer vai falar justamente sobre o debate da conversa, do diálogo. Então, num diálogo, você vai reforçar os seus pontos positivos e diminuir o do inimigo, destruindo o valor. Aqui entra uma pergunta. Qual a sua reputação? É interessante você pensar sobre a sua reputação para que você saiba que reputação você tem no momento e a reputação que você almeja ter no futuro para que você possa construir e galgar ao longo do tempo. Qual é a sua reputação? É interessante você pensar sobre isso e eu vou fazer mais uma pergunta na outra lei que vai concatenar com essa, tá bom? Essa lei não tem o oposto, não tem o inverso, porque não há benefício nenhum em você ter uma péssima reputação. O Homem Mais Rico da Babilônia, na história número 10, tem esse livro aqui no canal, tá bom? Alguns eu vou colocando no card aqui, eu não vou citar porque tem tantos livros, eu não sei qual que vai caber. Mas Charrunada, ele era um escravo que comprou a sua liberdade. Lá eu explico como é que funciona essa questão de escravo, comprar a sua liberdade, assista o livro. E ele simplesmente mudou de cidade porque ele se tornou alguém muito rico. E um escravo que se torna rico vai ter uma péssima reputação, sempre vai ter uma reputação de escravo. Então ele teve que mudar de cidade para que ele pudesse ter essa autoridade e esse poder que ele não tinha na sociedade. Jesus Cristo, quando ele estava conosco, ele simplesmente fez milagres em muitas cidades, mas quando ele voltou à sua cidade de nascença, ele disse que não conseguiu fazer mais milagres porque ali as pessoas não acreditavam que ele era o Messias. Tá vendo? A reputação que ele tinha ali influenciou, inclusive, no poder de Deus. Interessante você pensar sobre isso. Então, para você manter a sua reputação, se naquele lugar não dá mais para manter, mude de cidade, para que você tenha uma reputação. Mas faça qualquer coisa para que você mantenha essa reputação. Viu que a gente perdeu um bom tempo nessa lei, porque ela é importante. Qual a reputação que você tem? É a reputação que você almeja ter, tá bom? Principalmente no teu meio corporativo. No teu trabalho, você tem a reputação de produtivo, de quem trabalha demais, de quem é subserviente, de quem é mandão. Observe qual é a reputação que você possui. No capítulo número 6, na lei número 6, ele vai dizer para você chamar a atenção a qualquer preço, mas calma que tem uma pegadinha bem aqui. É a lei do espetáculo. Aqui no Laí Ribeiro, no capítulo 10, a gente vai falar justamente que as pessoas são julgadas pelo que ela faz, pelo como é a sua aparência, pelo que ela diz e pela maneira a qual ela diz, a forma como ela diz. Você percebe que de todas elas, só tem uma que você fala de fato? Voltando naquela lei onde você deve falar menos que o necessário, você calado, você impacta pela forma de vestir, pelo que você faz e pela maneira como você está sendo apresentado. Cara, isso é impressionante. Laí Ribeiro é gigante aqui e tem esse livro no canal também, tá? É você entender que chamar a atenção a qualquer preço, você chama primeiro na forma como você está vestido. Por isso que eu estou vestido a capa do livro hoje. Ser invisível não influencia em nada. Se você quer ser influente, você quer ter um poder, você tem que aparecer, tem que dar a cara a tapa. E a ideia aqui é usar o escândalo para atrair atenção para você. Aquele famoso falem de você, nem que falem mal. Isso, você tem que tomar cuidado para não violar a lei número 5, que foi a lei que eu acabei de falar, justamente sobre você guardar a sua reputação.
Então, se você for atrair um escândalo, não pode romper a reputação, tá bom? Se você tem uma reputação de honesto, você pode fazer um escândalo justamente denunciando outra pessoa pela falta de honestidade, porque você vai estar sendo coerente com o teu desempenho da tua fama, com a tua reputação. Se a tua reputação é de honestidade, você está denunciando um desonesto, você está fazendo jus da tua reputação. Está sempre na mídia, está sempre aparecendo. Essa lei também, ela faz menção a você ser misterioso. A partir do momento que você tem aquela reputação, as pessoas não sabem como é teu modo de agir, de moral e de caráter em outros momentos. Por isso que você pode atrair escândalo nessa parte onde você é misterioso, tá bom? Aqui, no Schopenhauer, na lei número 4, ele vai falar justamente sobre essa questão das pessoas não saberem o que você vai concluir. Você vai chamar atenção, mas sem mostrar a conclusão daquilo que você quer saber. Ah, por que ele está fazendo isso? Ninguém vai saber, mas sabe o que você está fazendo e você está na boca do povo. Chamar a atenção mostra poder, mostra que você está sempre presente. Aqui em Hamlet, outro de Shakespeare está em alta, né? Ele vai falar justamente, o próprio Hamlet vai usar a sua fama de louco, ele estava sendo denunciado como louco para assustar Cláudio. Então ele usou a fama que ele tinha, a reputação que ele tinha em atitude do que ele estava fazendo. Louco, ele não estava. Aí você vai ter que ler o livro para saber se estava louco, mas não estava. Bom, mas é você entender justamente que você vai usar a tua reputação ao teu favor. Lei número 7, faça com que os outros trabalhem por você e fique com o crédito do que eles estão fazendo. Calma, todas as leis aqui têm um efeito de moralidade, não precisa ser negativo, você não vai roubar o trabalho dos outros. Mas é entender que o mundo não premia resultado. Perdão, o mundo premia resultado, não premia esforço. Não quer saber o tanto que você trabalhou, se você passou noite de madrugada, que quer o produto pronto, está feito, não interessa quem fez. Mas se você mostrar que foi você que fez e tudo aquilo ocorreu por sua causa, isso lhe dá poder. Fazer com que os outros, ou você aparentar que é melhor do que os outros, só vai lhe causar problema. Não é porque você é melhor que o outro e você quer parecer melhor que o outro. A sua equipe vai fazer o resultado por você e você vai levar o crédito. Fazer parecer melhor e ser melhor executor não ganha nada. Ganha quem faz, ganha o mérito. A ideia aqui, dessa lei, a ideia é sobre liderança. É você liderar uma equipe e essa equipe trabalhar e você levar a fama. Vou te dar um exemplo. Tem uma grua e tem vários pedreiros trabalhando, tem um mestre de obra. A placa que está lá fora é do mestre de obra. Os pedreiros não têm placa. Os pedreiros são os executores. Só que se o pedreiro executar algo errado, o mestre de obra é que leva a fama. Mas normalmente vão executar tudo certo, porque o mestre de obra, o líder, está lá fazendo que ocorra certo. É você entender que outros vão trabalhar, mas você vai levar a fama. Em 21 Irrefutáveis da Liderança, o John Maxwell vai mostrar como que você vai liderar essa equipe e fazer com que elas trabalhem sob o seu desempenho com prazer, querem trabalhar com você e querem ajudar você a levantar a sua fama. Nem todos querem poder, nem todos querem fama. E você vai ter essas pessoas ao seu lado que vão executar muito bem. Até porque existem pessoas que são melhores do que você em alguma coisa. Você não é perfeito em tudo. Você pode ser bom em liderar, bom em executar, bom em administrar, bom em gerir. E quem vai executar são outras pessoas. Eu vou te dar um exemplo aqui. No livro do Elon Musk, eu falei bastante. Imagina, claro, não tem como falar pouco, né? Imagina quando eu falo de SpaceX, quando eu falo de Tesla. Você imagina ele montando o carro? Ele montando a espaçonave? Não. Ele não precisa saber nada de espaçonave, de astrofísica, nada de carro movido a energia elétrica. Mas os seus funcionários sabem. Mas quando eu falo de Tesla, você não vai levar o nome do engenheiro técnico que montou o carro. Não vai levar o nome do cara que fez o avião, a espaçonave. Mas você vai lembrar que foi o Elon Musk que trabalhou em prol disso. Então a fama e o poder foi para ele, e não para quem descobriu. É isso que eu estou falando aqui. E o inverso dessa lei é justamente saber dividir o crédito. O inverso da lei, da liderança, é você mostrar que toda a equipe levou o mérito para fazer aquilo. Mas cuidado. Você botar o mérito em toda a equipe, ao invés de botar somente em si, é dar poder a um subordinado que almeja o seu cargo. Então ele não vai quebrar a lei número 1. Aqui é o oposto. Na lei número 1, você é um subordinado que está elogiando o superior, dando vazão para o superior, porque você está esperando a sua vaga para tomar o lugar dele. Então você trazendo o poder para todos, dividindo o teu poder para todos, é dar vazão que um desses funcionários podem tomar o seu lugar no futuro. Então a ideia é você levar o mérito pelo que você está fazendo. O inverso seria você dar poder para eles, e não é isso que a gente quer. A lei é do poder, e não de dividir poder. Mas haverá casos que você vai ter que dividir. E é bom dar crédito para a pessoa quando ela merece. Mas na mídia, você que vai levar o crédito, assim como Elon Musk. A lei que dá um diálogo gigantesco, né? Mas não dá, né? Eu vou passar horas falando de todas elas. Então vamos resumir. Lei número 8, faça as pessoas virem até você. Essa lei é de quem controla o momento. Você pensa que quem age primeiro tem a vantagem, mas calma, eu vou falar só no inverso. A ideia é você colocar o outro para agir primeiro, o outro vir até você. Isso vai fazer com que você tenha o controle da situação e você saiba como reagir ou agir em cima da ação do outro, que é a definição de reação. Fazer ele cansar vindo até você, fazendo ele se deslocar até você, fazendo ele agir de encontro a você. Você nunca vai gastar energia indo para lá, para que o outro execute. Você faça com que ele venha até você. E isso é interessante. O oposto
é você agir primeiro. Mas se você tiver que agir primeiro, você vai agir rápido e forte para que não haja retaliação. Numa luta, você pode ver que os filmes de luta do Bruce Lee, do Matrix, do Neo, ele sempre pega e chama o adversário, o mais poderoso, economiza as suas forças e chama o adversário. Na hora que o outro vem, ele sabe a forma de reação. Cara, isso é magnífico. Depois que você lê isso aqui, você começa a ver as lutas de um outro modo, tá bom? Lei número 9, vença pelas suas atitudes e não pela discussão. Cara, essa lei aqui, por si só, quebra todo esse livro. Bota ele no bolso. Se é para eu vencer pela ação e não pela discussão, então eu não vou debater. Mas se precisar debater, Schopenhauer vai trazer todas as 38 regras do debate para você vencer, tá bom? Se precisar debater, tá aqui. Mas a ideia é que não precisa, tá bom? Você vai vencer pelas ações. Porque as palavras, elas são fracas, mas o resultado é incontestável. Quando você faz e mostrou que fez, você não precisa falar, já tá feito. A ação fala por você. Se precisar falar, tá aqui as técnicas de falar, tá bom? Mas a ideia é que você não fale e você haja primeiro. Vencer por argumento, você gera um inimigo. Você pode ter vencido, o outro não tem nada para dizer mais. Ele pode até dizer, você está certo, mas ele vai ficar contra você o tempo todo. Você venceu, mas você acabou perdendo a batalha, tá bom? Derrote o inimigo sem que o outro precise assumir. Você vai ter uma ação incontestável, o outro não precisa falar nada, ele só baixa a cabeça e vai sair embora. Por quê? Porque ele perdeu, porque ele viu sua força e sabe que não pode derrotar você, tá bom? Fatos são melhores do que o argumento. A verdade, geralmente, ela é vista, raramente ela é ouvida. Se a pessoa ver a verdade, ver acontecendo, você já tem argumento suficiente para você vencer qualquer debate, tá bom? A discussão, ela vai servir quando você quer enganar o outro. Você pega um outro técnico, usa argumentos técnicos contra o próprio técnico. Ah, mas eu não sei mais do que ele. Mas você não vai saber. Você vai usar técnicas de discussão para deixar ele em dúvida, porque o técnico, ele sabe que não sabe tudo. Dentro da curva do Dunning-Kruger, ele vai saber que não sabe de nada, e o pouco que ele sabe dentro do domínio de tudo, que ele sabe pouco. Você vai começar a usar falácias, a gente vê muito político usando mentiras, dados errôneos, e os técnicos, mas será que é isso? Eu preciso provar, eu preciso pesquisar, eu preciso descobrir. Por quê? Porque ele sabe que não sabe. E aqui ele está usando o poder para dominar sobre um cara que é técnico. Então, na discussão, você vai vencer aqui. Mas a ideia é que você vença sem discussão, mas por atitudes, tá bom? Lei número 10, a lei do contágio, ela simplesmente vai falar para você evitar o infeliz e o azarado. Cara, magnífica essa regra, porque ao nosso redor existem pessoas de todos os níveis, e o infeliz e o azarado são as que mais são contagiantes. O estado emocional da pessoa é contagiante, e ele é como uma doença, simplesmente porque você acha que pode mudar o outro. Ah, tadinho, ele é pobre, vou ajudar a se levantar. Ah, tadinho, é burro, vou tornar ele mais sábio. Cara, isso é contagiante. A infelicidade dele e o azar dele é justamente pelo fato de ser quem ele é. E você não vai conseguir mudar quem ele é. Olha só que interessante. Quando você se associa com pessoas sortudas, com pessoas bem-sucedidas, você está somando qualidades. Às vezes a pessoa tem uma qualidade que você não possui. E você se associando com ela, você vai se tornar uma pessoa melhor, vai somar efeitos. Vamos supor que você seja sedentário. Se você se associar com uma pessoa que faz exercícios periodicamente, você vai passar a fazer exercícios periodicamente junto com ela. Se você está um pouquinho em cima do peso e está com uma pessoa que faz exercício, a primeira coisa que ela vai fazer é te passar um plano de dieta e botar você na academia. No mínimo vai te chamar domingo de manhã para fazer uma corridinha. Por quê? Porque é o hábito dela, você se associou com ela, então vocês vão somar. Ela vai correr mais devagar para poder te acompanhar, então soma-se. Agora, quando você se associa com as pessoas que têm o mesmo defeito que você, esses defeitos se multiplicam. Por isso que ele fala para você não andar com um azarado ou com um infeliz. Se você é uma pessoa que tem um péssimo hábito, um hábito do alcoolismo, e se junta com outro alcoólatra, vocês vão beber o tempo todo. A ideia é você jamais se associar com pessoas que têm o mesmo defeito, porque isso multiplica, e se associar somente com pessoas que têm as características que você deseja ter. Isso é bem interessante, porque a gente começa a refletir quais são os defeitos que nós temos. Se eu falo para você se associar com as pessoas que têm as características que você precisa identificar quais são as características que você precisa. Se eu falo para você não se associar com as pessoas que têm as características iguais às suas, que são defeitos e que vão ser multiplicados, você precisa identificar quais são os defeitos que você possui. Entendeu bem? Associe-se com pessoas que possuem o que você quer. Deixe de se associar, largue mão, se afaste de pessoas que possuem os defeitos que você possui. Então entenda quais os defeitos que você possui e quais características que você precisa ter. Ok? Não tem inverso essa lei. Essa lei, ela é absoluta. Lei número 11, aprenda a manter as pessoas dependentes de você. Seja indispensável. Quanto mais dependentes elas tiverem, mais liberdade você vai ter. Essa lei ela é muito interessante. Se outro fizer aquilo que você faz, então não precisam de você. A ideia não é ser insubstituível. As pessoas falam que ninguém é insubstituível, mas é assim. Às vezes custa muito caro substituir alguém. E aqui que a gente vai entrar, justamente porque você vai ser uma pessoa que vai se tornar insubstituível. O poder é conseguir o que o outro faça o que você quer fazer. Vou te dar um exemplo da minha vida. Quando eu era jovem, eu trabalhava com TI, eu trabalhei numa grande empresa do contrato decamilionário. Eu era só funcionário.
Quando eu entrei, eram 10 pessoas trabalhando ali, e ninguém me ensinou o trabalho, porque ninguém queria dividir o conhecimento que tinha comigo com medo de perder os seus cargos. Olha só que engraçado, né? Eu, novinho, simplesmente aprendi. Na raça, na bala, aprendi. Não tinha Google pra você ficar precisando, não, era livro mesmo. Aprendi. Quando chegaram novatos, porque o mundo é cíclico, vão saindo os velhos e chegando os novos, eu ensinei. Falei assim, poxa, você não precisa sofrer o que eu sofri. Fiz amizade. Todo mundo que foi chegando, eu fui ensinando, fui ensinando, fui ensinando. Chegou no momento onde todos saíram e eu fiquei com todos os novatos. E eu ensinava todos eles. Eu fui insubstituível. Por quê? A equipe que tinha medo e guardava o seu conhecimento foi mandando embora, porque eu aprendi. Quem foi chegando ia aprendendo, só dava mais trabalho, mas aprendia. E a partir do que eu comecei a ensinar, eu passei a ser professor dos caras. E todo mundo aprendeu, e todo mundo cresceu. Só que a empresa economizou, porque ao invés de pagar para um cara que guardava conhecimento, todo mundo agora tinha conhecimento. Eles podiam me demitir? Poderiam, mas por que não fizeram? Porque eu colocava um cara que chegou, acabou de aprender o trabalho, em uma semana estava apto para exercer o trabalho que um cara que está lá 10 anos fazia. Por quê? Porque eu ensinei. Me tornei insubstituível apenas pelo simples fato de ensinar. Eu fiz o oposto da lei, o inverso da lei, assim como a gente falou. É uma lei que funciona. Eu usei a lei número 7. Eu deleguei. O cara chegava e falava, faz isso, faz aquilo outro, e eu não ganhava para isso. Mas a partir do momento que eu passei a fazer, eu passei a ser oferecido para ganhar, para que eu fosse um substituível. Até o momento onde meu plano de carreira pessoal, né, não coube mais ali, e eu mesmo solicitei a minha ausência. Me ofereceram tudo para ficar, mas o mundo segue, e a empresa está lá, com as pessoas que eu treinei. Pense sobre isso. Lei número 12, use a honestidade e a generosidade seletiva para desarmar a sua vítima. Isso aqui você vai ver demais. Boa ação faz a guarda do seu adversário ser baixada. A falta de confiança justamente faz com que seja perdida. Ela não confia em você, mas se você for generoso, ele passa a confiar em você. Olha que legal. A ideia, então, é você fazer uma distração para que você dê um golpe. Você vê político fazendo demais isso. Ele te dá um auxílio com a mão e te rouba com a outra. Quando eu vi o caso de milhões de bolsas familiares sendo roubados, falei uma ação de 12 sendo usado em prol. A ideia é que já no primeiro encontro você gere um crédito, você pague a conta, você dê um presente para a pessoa, você faz com que o outro esteja em débito com você, você fez a generosidade. Você quer ver um exemplo disso? Em Elíada, no cavalo de Troia, ele fez uma generosidade, um presentão daquele tamanho. Quando a gente viu, era justamente o exemplo que o nome mesmo dá, cavalo de Troia. Qual o nome da armadilha? Cavalo de Troia. Exatamente como ele fez aqui, e a lei número 12 é a lei que vai fazer jus a isso, onde você vai usar da generosidade, a pessoa acha que você é bonzinho, mas por trás você tem o segundo plano. Eu já vi muito bandido fazendo boa ação. Por quê? Para dar o golpe. Lei número 13, ao pedir ajuda, apele ao egoísmo das pessoas, nunca para misericórdia ou gratidão. Essa aqui é uma lei real e você tem que saber como as pessoas trabalham. Esqueça a gratidão, foque na vantagem. O que o outro precisa, o que o outro quer, você vai dar o que ele quer antes de você solicitar o que você precisa. Ninguém simplesmente é generoso o suficiente para te dar o que você precisa o tempo todo. As pessoas são movidas por desejos, você tem que entender isso. Mostre para eles o que eles vão ganhar. E ele vai fazer o que você precisa. Faça isso por mim, eu te dou aquilo. É uma troca. O mundo funciona assim. Se você não tem valor a gerar na vida do outro, o outro não vai fazer nada por você. Até porque quem é poderoso sempre quer alguma coisa a mais. No Solo Level, volume 5, tem um exemplo muito bom. Esse livro é maravilhoso. O livro coreano, tem um livro dele no canal, é muito bom. O homem, um dos mais ricos do mundo, precisava de algo que manteria vivo por mais tempo. E a única pessoa que podia dar isso para ele é uma pessoa que não precisava de dinheiro. E a única coisa que tinha para oferecer é dinheiro. Ele deu um cheque em branco, e o outro não quis, o outro recusou. E ele ainda fala, ele fala assim, eu não sei o que ele quer, o que ele deseja. Se eu soubesse, eu teria o que eu preciso. Olha só que interessante, né? Ele tem dinheiro, mas o outro não quer. É bom você pensar sobre isso. Lei 14, ouse de amigo, haja como espião. Eu falei lá na lei número 2 que eu ia falar aqui, né? Justamente no Dale Carnegie. Como que a gente faz para pousar de amigo? Você vai obter informação do outro sem que o outro saiba que você está informando. E eu vou te dar 3 técnicas aqui. A primeira, você vai contar um segredo falso. Você está numa conversa, você quer que o outro abra o bico, aquela fofoca. Hoje as pessoas contam fofoca aberta, né? Mas se o outro não contar, você vai contar um segredo seu. Esse segredo não precisa ser verdadeiro. Pode ser um segredo falso ou meias verdades. Meias verdades são mais poderosas que mentiras. O outro vai começar a contar um segredo sobre ele, tá bom? Quando ele começar a falar, você cala a boca. Segunda regra. Ao ficar em silêncio, o outro vai ter o desejo de falar ainda mais. Ele fala e você fica quieto. Você não diz que sim, que não. Porque a tendência nossa, né? É o outro falar da vida dele, você quer falar da sua. Isso também aconteceu comigo. Eu tenho uma história na minha vida que é a mesma coisa. Não. Você quer arrancar um segredo dele? Conta o segredo seu. Quando o outro começar a falar, ele vai perceber, pera, tô falando um segredo. Você fica calado. Ao ficar calado, ele vai falar ainda mais. Na condição dele falar ainda mais,
Mas existem dois casos, dele também estar mentindo. E se ele está mentindo, você finge acreditar em tudo. Aí ele vai falar ainda mais até que você perceba que é uma mentira, então ele não caiu no seu golpe, mas você sabe que ele está mentindo. Ou simplesmente, se você acha que ele está falando a verdade, você começa a duvidar. Se você confirma de uma mentira, ele mente ainda mais. Se você duvida de uma verdade, ele vai falar a verdade ainda mais. A terceira técnica, dentro de uma única lei. Para você ver, né? 2 livros poderosíssimos. Eu estou falando para você como você vai agir como amigo, mas você é um espião para obter informação. E 3 regras de como você vai fazer isso tiradas daquele livro para aplicar aqui. Aqui a gente junta tudo num só. A salada de fruta, tá bom? Lei número 15, esmague o inimigo totalmente. É a lei de evitar a vingança. O controle, você vai ter o controle total, eliminando o mal pela raiz. Tem um motim e você vai pegar o líder, fatiar, acabar com a existência dele. Estou falando de simplesmente tirar ele do cargo, exonerar, tirar ele da equipe. A ideia aqui é você simplesmente, se você decidir lutar contra ele, elimine totalmente esse adversário. Se você vai lutar, faça com que ele não possa lutar mais novamente. O objetivo aqui não é a crueldade, mas a paz definitiva, a impossibilidade da retaliação. Isso é bem importante levar em conta. Se não tem conciliação, então só um lado pode vencer, e esse lado que pode vencer tem que ser você. Forneça armas, presta atenção, para que ele seja agente da própria destruição. Isso aqui a gente vê o tempo todo na política e a gente vê no meio corporativo. Muitas vezes o cara não quer ter a imagem de vilão porque ele não quer manchar a sua reputação da lei número 5. Então ele fornece armas, ele fornece ferramentas para que o outro se enfoque. Sun Tzu vai falar isso magnificamente nesse livro, já está agendado para trazer para vocês esse ano, sai, tá bom? Assim que eu terminar o Musashi, vou trazer para vocês junto com o Guri no Show, que é o livro dos 5 anéis de estratégia do Musashi também. E um exemplo poderosíssimo sobre essa questão de destruir totalmente é a fuga do Egito dos hebreus na liderança de Moisés. Ele simplesmente abre o mar vermelho e vai para o deserto, passa 40 anos no deserto. Na ida que ele está indo, ele destrói o exército inimigo inteiro, derrubando o mar sobre eles. Sobrou alguém do exército inimigo? Se tivesse sobrado retaliação, não teria tido retaliação. Se ele passou 40 anos lá, é porque ele derrotou o inimigo definitivamente. Bem interessante essa lei aqui. Capítulo 16, lei 16. Use a ausência para aumentar o respeito e a honra. A gente vai falar sobre lei da escassez. Tudo aquilo que é escasso é procurado. Tudo aquilo que é abundante é desprezado. O raro, ele é precioso. Quando você tem um item que ele é raro, ele custa muito caro. É uma inflação. Todo mundo querendo comprar um único produto. E você vai se tornar esse único produto. Você vai fazer um equilíbrio entre a ausência e a presença. Manter-se ausente demais pode simplesmente fazer com que as pessoas esqueçam de você. Manter-se presente demais vai manter as pessoas com intimidade demais. Sabe aquele teu grupo de amizade que você está sempre lá e a pessoa já não te respeita mais? Então, é porque você está aparecendo demais. Eu costumo dizer que em casa para vocês manter o equilíbrio. Quer um exemplo muito bom disso? O sol. Se o sol tá apindo forte, queimando, você tá reclamando. Que sol forte, bicho, podia vir uma nuvem, podia esconder o sol. O sol podia se afastar, não é? Agora, se tá frio, tá nublado, você fala assim, caramba, cadê o sol? Você deseja algo que está ausente. E o ser humano é assim. O inverso disso é justamente a onipresença. Você está presente o tempo todo, fazendo jus à lei número 6, que as pessoas falem de você, nem que seja, falem mal, mas você está presente. Então você vai ter que usar o equilíbrio para saber quando está presente, quando está ausente, quando está presente demais e quando está ausente demais, tá bom? Tudo aqui é um equilíbrio. Lei 17. Mantenha os outros em um estado latente de terror. Cultive um ar de imprevisibilidade. Terror, de fato, é um medo, mas você vai fazer com que as pessoas não saibam qual a sua próxima ação. Você ser previsível é ser manipulável. Se a pessoa sabe que todo dia você está naquele horário, ele pode agir contra você naquele momento. Se você é imprevisível, como é que ele vai agir contra você? Mude seus hábitos, mude suas estratégias. O Musashi, falei bastante aqui nesse vídeo sobre ele, ainda vou falar mais, ele tem uma luta no último livro contra o Sasaki Kojiro. E o Sasaki Kojiro estava esperando uma luta tradicional. Não acontece uma luta tradicional. O Musashi quebra todos os paradigmas, todos os padrões e vai lá e derrota ele avassaladoramente. Já gravei 3 vídeos aqui no canal. No livro 1, 2 e 3 são 7 livros. No livro 7 eu vou contar essa batalha do Sasaki Kojiro. Para você que me acompanha aqui no livro 7, você vai ver exatamente os detalhes dessa última batalha e como que ele usou essa lei 17 e mais uma lei que eu vou falar aqui que ele usou justamente nesse combate, tá bom? Deixa eu deixar aqui mais fácil que eu vou falar dele de novo. O inverso dessa lei é você usar padrões para quebrar o inimigo. Imagina numa luta você só usa soco, 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 daqui a pouco você dá um chute e o inimigo cai. Porque ele não esperava mais o soco. É exatamente assim que funciona. Se você usa o mesmo padrão com o efeito de no futuro quebrar ele para que o inimigo não preveja o seu movimento, é o que a lei 17 está falando. Lei 18, não construa fortalezas para se proteger. O isolamento é perigoso e justamente fazendo jus à lei 17. Se o inimigo sabe onde você está sendo previsível. A informação é poder. Ele sabe que você está lá, ele vai usar o poder contra você. O isolamento te torna um alvo fácil, basta ele montar o exército lá e te derrotar.
A segurança está em circular, em se misturar, em se socializar, em sinceridade. Sinceridade é justamente você mostrar para as pessoas, vai fazer com que as pessoas sejam o seu escudo, eles vão te defender, eles vão estar ao redor de você. Sabe que ele tem um amigo que quando fala mal de você, ele fala mal também? Não é teu amigo, é teu inimigo. Um amigo de verdade, ele vai te defender. Não, parceiro, não é assim. Você está circulando, você está tendo ações, e essas ações eles vão estar ao seu favor. Em Maquiavel, na lei número 20, eu falei exatamente sobre essa questão de construir fortalezas para se defender, que é uma lei batida que não é certa, é uma lei justamente que faz mal. Não construa fortaleza, não se isole, se misture. Eu falo sobre isso quando eu vou falar no Musashi lá, sobre a lei da caverna, né? Ah, vou ficar tantos anos de caverna como o Musashi ficou em 3 anos. Não, essa lei é péssima e ela mata você. Quando você sai, os seus problemas são mais fortes do que você ficou dentro da caverna. Lei 19, saiba com quem está lidando, não ofenda a pessoa errada. Isso é importantíssimo. O maior erro é subestimar alguém, principalmente quando você não sabe quem é. Então você tem que saber quem é o seu adversário antes de agir. Até porque as pessoas que podem se tornar seus adversários, ela tem 3 categorias. Vão estar no de fato, que é um adversário, um otário e a vítima. Como é que você vai saber quem ela é? Então você tem que identificar e classificar. Se é um adversário, então você vai ter que lutar contra ele para você vencer. Se é um otário, então você fica mais fácil de passar a perna. Se é uma vítima, então fica mais fácil. Então você tem que identificar. Até porque ao estudar o seu inimigo, você vai entender como esse inimigo vai agir. Dentro dessas 6 categorias que eu citei, ele pode ser um vingador, ele pode ser um arrogante ou pode ser um inseguro. Quando ele é um vingador, ele vai mover muitos pontos contra você. Mesmo que ele seja um otário, mas ele é um otário vingativo, então ele vai ficar atrás de você até que você pereça. Mas se ele, por exemplo, é arrogante, você vai ter problemas. Então a ideia é você identificar a pessoa com a qual você está lutando. Adapte. Porque você, dependendo da situação, vai ter que ser agressivo ou diplomático. Na maioria das situações você vai resolver com diplomacia. Se você não resolver por diplomacia, então você vai usar agressividade. E essa agressividade tem que ser contundente para que ele não se levante e não tenha retaliação, como eu já citei nas leis anteriores, tá bom? A ideia é não confiar na autodeclaração do outro. O outro sempre tem uma declaração sobre si, mas a autodeclaração dele pode ser para te enganar. Eu já usei muito essa estratégia. A ideia é não ter inverso. A ideia não, é porque a lei não tem inverso. A ideia é você não confiar no outro e ela não tem inverso. Essa lei não tem inverso. Por quê? Porque não existe benefício nenhum em não saber quem é o outro, em desconhecer o outro. Conheça as pessoas ao seu redor. Ela é sua amiga, você confia nela, conheça-a. Ela é sua inimiga, mais motivo para você conhecer. Mas a gente aprendeu aqui, na lei número 4, que você tem que conhecer ainda mais os amigos do que os inimigos. Inclusive essa é uma frase de Sun Tzu, né? Mantém os inimigos mais próximos e os amigos mais próximos ainda, porque você deve conhecê-los. Lei número 20, não comprometa-se com ninguém. Tomar partido torna você um servo. Essa lei é interessante, a gente vai ver ele na mídia o tempo todo. É você simplesmente ser uma pessoa neutra. Quando você tem uma disputa, você vai ficar no centro e você nunca vai tomar partido. Você não vai ser, vamos usar o termo da política, você não vai ser de direita nem de esquerda. Se você for de direita, todo o time de esquerda vai estar contra você. Se você for de esquerda, todo o time da direita vai estar contra você. Você vai fazer muitos inimigos apenas por se posicionar. Você vai ser do centro, levemente inclinado para onde lhe é interessante. Se naquele momento você almeja um cargo público e esse cargo público está sendo dominado pela esquerda, você é o quê? Centro-esquerda. Quando esse cargo mudar, você vai ser centro-direita porque o cargo mudou. Tudo é em prol da sua vantagem, em prol para que você tenha poder. Ah, porque isso não é justo, não é ético, não é moral. Aqui em Príncipe a gente vai entender exatamente isso. O líder, o rei e a regra é justamente onde você vai estar e o que lhe é beneficiário, tá bom? Ele vai falar aqui sobre a lei da Rainha Virgem, e gostei muito dessa lei, por isso que eu estou trazendo para você. A Rainha Virgem dá esperança para todos os seus pretendentes, mas ela não satisfaz nenhum deles. Ela é cortejada por todos, recebe presente de todos, e ela sempre tem tudo que ela precisa de todos, mas ela não satisfaz ninguém. Porque o dia que ela satisfazer ela perde o gracejo de todos os outros. O desejo, ele é um vírus. E se uma pessoa deseja aquilo, todos os demais ao redor daquela pessoa também vão desejar, porque é contagiante. Todos querem a Rainha Virgem, e quem quer tem os seus amigos, e os seus amigos também querem porque está à disposição, tá bom? É isso sim que você vai fazer. O inverso disso é você jamais deixar os dois lados contra você, porque aí o inimigo vai ser maior. Se chegar num caso excludente, onde você precisa escolher um lado, senão os dois serão seus inimigos, então você decide por um caso excludente, até que as coisas mudem, você pode se direcionar poucamente ao centro novamente, tá bom? Lei 21, faça-se de otário para pegar os otários. Pareça mais bobo do que o seu alvo. Essa lei foi a que mais meditei, porque foi a que mais me surpreendeu, que mais trouxe alteração na minha maneira de agir. Por quê? Porque a inteligência assusta. E eu sempre imaginei que chegar mostrando os meus talentos era mais importante, mas eu já perdi a conta de quanto que eu já perdi na vida por parecer inteligente. Sabor inteligência. A burrice, ela desarma. Então, ninguém gosta de se sentir menor do que o outro. Quando você mostra que você é mais inteligente que o outro, você está por cima e o outro está por baixo. E ninguém gosta de estar por baixo, você está criando um inimigo. A arma é justamente você fazer o outro se sentir mais inteligente, mais sábio do que você. Isso é muito difícil, porque a sociedade hoje, ela galga poderes e mostra que você é a rota
melhorias do que o outro. E não, você fazendo o outro, isso a gente fala em Dale Carnegie, tá? O outro se sentir melhor do que você, sentir mais inteligente que você, te dá poder. Inclusive, deixa que o outro te ensine, deixa que o outro te corrija, deixa o outro inflamar o ego dele. Aqui a gente está falando, me ensinando, como que você vai subjugar o teu próprio ego, prender, matar, jogar fora, destruir. E aqui ele está falando para você excitar o ego do outro para que você possa ter poder sobre ele, e não que ele tenha poder sobre você. Por isso que a gente precisa entender exatamente isso. Quanto mais fácil for que eles acham de te vencer, é a hora que você vai virar a mesa e mostrar todas as ferramentas para ele. E não no começo, você nunca chega mostrando todas as suas armas para quem você veio. Eu fui fazer uma entrevista uma vez, com 19 anos, de uma empresa israelense no Brasil. E eu morri de medo, porque tinha entrevista era em inglês, e meu inglês era péssimo naquela época, não que hoje seja melhor, mas com certeza melhor do que naquela época. Quando o entrevistador falou assim, agora é hora de a gente conversar em inglês, bora, bora. Quando ele falou, cara, que dicção horrível, tudo errado, sem pronome, sem verbo, eu falei, cara, eu fiquei feliz por dentro, porque eu achei que eu ia galgar aquela entrevista. Quando eu meti o meu inglês ali, que não era superior, mas era melhor do que o dele, ele se sentiu ofendido, com medo de mim, e eu perdi um grande emprego, uma grande oportunidade. Claro, as coisas mudam, as coisas melhoram, e no futuro foi melhor do que o que eu poderia ter tido naquele momento. E eu não entendi essa regra naquela época, que eu perdi, porque eu deixei ele parecer mais burro do que eu. Onde eu deveria ter, violei a lei número 1, com certeza, porque ele era superior naquele momento, eu deveria mostrar que ele é melhor do que eu. Ainda que o meu inglês fosse melhor do que o dele, de fato, não era, mas de fato, eu deveria ter mostrado, eu deveria ter errado. E eu vou falar sobre essa lei daqui a pouco, tá bom? Vamos embora. Lei 22. Use tática de rendição. Transforme a fraqueza em poder. A ideia aqui é você fazer um recuo tático, não é perder a guerra, é simplesmente não ser derrotado. Você deixa o cara parecer que está ganhando. Você vai observar suas falhas, você vai corrigir, assim como eu acabei de citar no exemplo anterior, e você vai aprender com seus erros, você vai melhorar. Porque os fracos, eles estão só. Os poderosos, eles estão sempre acompanhados de outros poderosos. São uma família, são grupos que se fortalecem assim, como eu citei agora há pouco, você juntar com pessoas que têm habilidades que você precisa ter. Mas os fracos, eles estão só. Só que a sorte muda. O cara que está no poder cai. E outro torna, assim como eu falei na lei número 1. Mas a ideia é, quando esse cara for descer, você está preparado para subir e está preparado para uma nova batalha. Você vai cair, mas você não vai ser retalhado totalmente, como você tem na outra lei, porque você não foi inimigo a essa altura, mas você simplesmente vai pensar a longo prazo para que você possa se fortalecer e quando ele estiver caindo, você lutar novamente para tomar aquele lugar. É uma rendição estratégica. Lei 23, concentre as suas forças, tenha foco numa única coisa. Cara, esse livro é maravilhoso. Quando você tem foco num só, você se torna mestre daquilo, e é melhor do que você ser medíocre em 10 outras habilidades. A gente fala em vários outros livros sobre diversificação. Você vai fazer um investimento financeiro, só vai botar todos os ovos numa cesta só, porque vai quebrar. Você tem 100 milhões, vai botar tudo na Petrobras. Não! Se a Petrobras foi embora, você vai junto. A ideia é você ter o foco em habilidades, em virtudes que vão tornar você uma pessoa melhor, mas não 10 que você é medíocre. Se torne bom em uma única coisa. Tá bom, vai para outra, se torne bom na outra, e assim você vai ser bom em todas as áreas. Tenha foco no que você vai fazer. Isso é mais importante do que tudo que eu estou falando aqui. Lei 24, represente o cortesão perfeito. Isso aqui eu estou falando, então, da mesma lei número 1, onde você não vai ofuscar o brilho do mestre, mas aqui eu vou falar no positivo, como que você vai enaltecer o teu mestre através do que você é. Então, a primeira coisa é ser frugal nos elogios. É você elogiar verdadeiramente, sinceramente, no momento correto, quando for conveniente. De novo, Dale Carnegie, exatamente o que está escrito aqui, tá bom? Então, se o cara tem orelha gigante e olhos azuis, você não vai zoar ele. Você vai falar, nossa, que lindo, olhos azuis. Tá boa, nunca mais se elogia olho azul. É murrinha nos elogios, tá bom? Elogiar contundentemente na hora certa, no momento certo, da forma correta, tá bom? Simplesmente você ser portador de boas notícias, fonte de prazer. Quando você chegar naquele ambiente, todo mundo deve ficar feliz porque você chegou. A sua ausência é notada, a sua presença mais ainda. Você vai falar somente o necessário e vai evitar a ostentação, porque você quer elevar o brilho do mestre e não ostentar. Se você brilha mais do que ele, não tem como. Eu cheguei num casamento uma vez e eu estava com a roupa exatamente do noivo. A primeira coisa que eu fiz foi jogar meu terno fora da gravata. Já fiquei mulambo. Dobrei as mangas, eu estava igual um noivo. De quem é a festa, de quem é a presença, de quem é o poder, quem é o cortesão. Então a gente tem que identificar isso, tá bom? Tony Robbins, Poder Sem Limites, vai falar sobre a lei de Rapport. Você tem essa lei aqui em duas leis diferentes, onde você vai fazer um espelhamento do teu superior, do teu adversário, da sua outra pessoa, e esse espelhamento é justamente você entender a maneira de falar, de agir, de pensar, e você vai espelhar isso com você para que você tenha um domínio da situação, e ao momento que você fala exatamente como ele controla a situação, você pode baixar o tom de voz, pode mudar o tom de voz, ser mais agressivo, ser mais manso, de acordo com o que você quer fazer. Porque a fala é importante do ouvinte.
Então, quando você fala, você tem uma linguagem para você comunicar, assim como eu citei no livro do Laí Ribeiro, tá bom? O amigo do senhor, do chefe, do servo, só vai ser você quando ele quiser, quando for importante para ele. Você está lá porque ele quer você para algum propósito. Não pense que você é amigo, a não ser que ele queira que você seja seu amigo. Aí você vai agir como amigo. Se ele não quiser, faça apenas o seu trabalho bem feito, porque um dia você vai estar no poder e vai ser os seus amigos também. E o principal ponto disso é jamais criticar o seu superior para terceiro. Nunca, ele pode ser a pior pessoa do mundo. Você nunca vai falar mal dele. Nem pro próximo, nem pro distante, nem pra pessoa que tem nada a ver com isso. Você tem problema com ele, guarde para você. Xinga ele no espelho, no carro, mas nunca para outra pessoa. Sempre, sempre, sempre vai chegar no ouvido dele o que você falou. Jamais brinque com a aparência, jamais brinque com o gosto, jamais seja sarcástico. Controle a sua emoção e jamais passe dos limites. O cortesão verdadeiro é sempre agradável. Sempre. Não gosta? Muda de emprego. Mude de mestre para poder cortejar. Lei 25, recrie-se. Essa lei fala sobre o protagonismo. Você é o protagonista da tua história, onde você estiver, o que você for fazer. A ideia é não deixar ter rótulos sobre você. Ah, lá vem o preguiçoso. Opa, se essa pessoa tem um rótulo de que você é o preguiçoso, você precisa mudar isso. Ah, lá vem o bobalhão. Mude esse rótulo. Não deixe ser rotulado, tá bom? Você vai trabalhar na sua autoapresentação. Quem é você? Quem você aparenta ser? Quem você quer aparentar ser? Olha só. Como você quer ser visto na sociedade, no mercado, na academia, onde você estiver, como você quer ser visto, como as pessoas querem olhar para você e você aparentar si. Isso é importante porque você precisa entender que para alcançar os seus objetivos você tem que ser uma determinada pessoa e você tem um objetivo em cada lugar que você está. Então você precisa apresentar e aparentar ser uma pessoa diferente em cada ambiente que você está. E isso é importante porque quem você deseja aparentar ser é mais importante do que quem você é hoje. De repente você é um mulambo, de fato, mas você não quer ser um mulambo. Você quer ser da realeza, você quer ser um aristocrático. Então você vai se apresentar como um aristocrático naquele ambiente que você deseja ser aristocrático. Isso é muito importante porque essa lei não tem inverso. Não tem como. Você vai definir o que você quer na ocasião que você está. Se você está num restaurante chique, você vai se vestir como? Se você é um advogado, você vai defender nobres, você vai de terno, gravata, no carro importado. Se você é um advogado, você vai defender operários, tira o Rolex. Tira a gravata, chega no carro popular, arregaça as mangas, os operários são assim, isso é rapó, é você simplesmente aparecer como os outros são, da maneira que eles precisam ser para que você possa ganhar a causa deles. Isso é impressionante, essa lei é muito boa, recrie-se, seja fluente. Lei 26, mantenha as mãos limpas. Aqui a gente está falando da lei número 5 também, da lei da reputação. Se você precisa manchar a tua reputação para você ganhar alguma coisa, então você já perdeu. Na lei do poder, você vai manter sempre as mãos limpas, então você vai usar um bode expiatório para fazer a tua reputação ser em dia. Se precisa algo sujo, então alguém vai fazer por você. Por isso que você vai ter uma equipe para trabalhar ao seu prazer. A ideia é jamais colocar a mão no fogo, outra pessoa vai fazer um trabalho sujo que você precisa fazer. A gente vê isso na política o tempo todo. Fulano é preso, com envolvimento com fulano, mas nunca foi fulano que fez, né? A gente está vendo isso no momento, eu não vou nem citar nomes para não ter problema com esse vídeo. Até porque esse vídeo vai ser atemporal. Lei 27 joga com a necessidade que as pessoas têm de acreditar em algo para criar um séquito de devotos. Eu vou falar no genérico, tá bom? Essa lei da religião, e essa lei eu vou falar para que você encaixe, inclusive fazendo menção da própria lei, tá bom? No Maquiavel 11 aqui, é a mesma lei daqui, você vai mexer com o misticismo das pessoas, porque o ser humano é um ser místico, ele acredita em algo mirabolante, em algo mágico, ele simplesmente não quer os efeitos práticos, é difícil estudar, é difícil trabalhar, é difícil economizar, e você vai falar que é mágico fazer isso, é só jogar as moedinhas aqui que você vai ficar rico, as pessoas fazem, é só você botar a carteira de trabalho aqui que eu vou ungir, você vai ter um aumento, as pessoas fazem, porque elas são místicas. No livro Pense de Novo, eu falei sobre o efeito Forer, que é uma maneira como você vai falar em frases genéricas, vagas, cheias de esperança, deixando que a mente da pessoa complete o que você vai fazer. Ah, se você está aqui hoje e tem uma necessidade de aumento, se você é forte, mas às vezes se sente cansado e fraco, se você é estudioso, esforçado, inteligente, mas às vezes parece que você é burro, às vezes você é forte o tempo todo, luta, batalha, mas às vezes você está tão cansado que não tem como agir, isso é efeito Forer. É linguagem genérica, vazia, mas cheia de esperança, deixando a mente completar. Se eu estou falando isso, a pessoa está no trabalho e vai pensando, poxa, eu preciso ganhar um dinheirinho a mais. Ele se encaixou. E a gente vê isso em todas as religiões. São elementos visuais e sensoriais em virtude do lógico e do racional. Ninguém chega lá e fala assim, amigo, jogar um óleo na carteira não faz você ganhar um trabalho, não. Você tem que estudar, trabalhar para você crescer, porque as leis reais, elas estão aí. Jesus não transformou a pedra em pão quando Satanás ofereceu. Ele ficou de jejum uns 40 dias. Ele passou pelo processo que tinha que passar. Você tem que passar pelo processo que tem que passar. E nas religiões em geral,
tem esse tipo de movimento. São pessoas em grupo, sendo manipuladas por uma única pessoa, porque se do lado está sendo manipulado, do outro sendo manipulado, na frente, atrás, como você vai estar sendo manipulado? O Albert Einstein falava que as pessoas em massa são tolas, são burras, são fúteis, mas o indivíduo como um só, ele é extremamente inteligente. É você entender que aquela pessoa que está lá em cima, ela está te roubando e a fonte de renda dela é você, só que ela vai te enganar, ela vai disfarçar a fonte de renda dela dizendo que ela tem uma gráfica, dizendo que ela lançou um livro, que ela tem uma empresa de cuidar de idosos e de drogados, e essa empresa está dando lucro, essa empresa está próspera, e aí ela está te roubando usando o teu dinheiro. Sempre vai colocar você contra os outros, tá? Nossa igreja que salva, nossa religião que vai para o céu, de mais, dizer mais, é tudo pro inferno. É sempre o nós contra eles. Esse tipo de falácia, esse tipo de ideologia, é tudo fixado aqui. E existem milhões de religiões no mundo que fazem a mesma coisa, enganando as pessoas através de oratória psicológica e sempre manipulações do efeito visual e sensorial em detrimento do racional, tá bom? É possível, sim, enganar muitas pessoas por muito tempo. E quando você deixar de enganar alguém, o que vai acontecer? Você vai se tornar um inimigo deles e vai se tornar mais um do nós contra ele, simplesmente porque ele percebeu a verdade, mas você está sendo enganado, está saindo. Essa lei aqui, eu já citei ela em milhares de livros de teologia aqui, mas eu vou parar aqui, porque tem muito mais o que falar dela, mas eu vou deixar para você ler sobre ela, principalmente se você for alguma pessoa religiosa. Leia, pelo menos para você conhecer, e você não ser enganado. Se alguma das coisas que eu falei aqui você se identificou, é um bom motivo para você ler o que está aqui. Lei 28, seja ousado ao agir. A gente está falando da lei da confiança. Jordan Peterson ele fala no capítulo 1 que o caranguejo vencedor ele sempre está de cabeça ereta, empinado e forte, porque ele ganhou muitas batalhas, e o perdedor está sempre murcho de cabeça baixa. Quando você age de forma confiante, você já espelha a vitória. A ideia é você entender que o tímido ele já erra porque ele está inseguro para agir, enquanto o corajoso, o audacioso, o confiante, mesmo errando, ele continua fazendo. E ao fazer, uma hora ele acerta. Só por ser audacioso, ele já está executando e já está fazendo. Então a ideia é seja audacioso, mesmo que você erre. Um amigo foi chamado na cozinha, ele era garçom, o cozinheiro faltou, falou assim, eu preciso de alguém que faça feijoada. Ah, vai pagar quanto? Eu pago tanto, eu tô indo. Já fez feijoada? Sou doutor em fazer feijoada. Eu já contei essa história em vários livros. Ele disse que chegou na cozinha, a primeira coisa foi abrir o celular dele, feijoada rápida e fácil para iniciante. Diz que foi a melhor feijoada já feita no restaurante. Duvido. Duvido que tenha ficado bom. Mas ele foi audacioso. Lei 29, planeja até o fim. Cara, livro de planejamento perfeito, é igual o Scrum. Eu amo esse livro aqui, eu amo o que ele faz. A ideia é você evitar desvios, você vai fazer uma conduta, um meio de caminho, quanto mais rápido você chegar no seu objetivo, melhor. Você tem que ter clareza de onde você quer chegar e para onde você vai. Então você planejar tudo que você vai fazer até o final, faz com que você chegue lá. A ideia é você simplesmente estar onde você deveria estar, fazendo o que você deveria fazer. E o poder vai estar no que você não faz. Calma, como assim? Se você fez um foco, um objetivo, você vai fazer isso aqui, eu quero ser concursado público, eu vou estudar até passar. Ô parceiro, vamos pra balada ali. Ô parceiro, tem um futebolzinho hoje. Ô parceiro, tem um negócio aqui. Não vou. O poder está em negar todos os demais que estão fora do teu objetivo, do teu foco. Isso é impressionante, a gente pode concatenar ele com várias outras vezes que eu já citei aqui, mas esse livro simplesmente resume tudo perfeitamente bem. Lei 30. Faça as suas conquistas parecerem fáceis. Gosto disso e uso bastante. Esconda as suas técnicas. Não mostre suor e sacrifício. Ninguém quer saber que você passou dia e noite lendo um livro de 500 páginas para gravar um vídeo. Eles querem simplesmente o vídeo feito, assistido e gostado. Eles querem o trabalho executado. Eles querem o resultado. Ninguém quer saber o preço que você pagou para executar. E se ninguém quer saber, porque você faz questão de mostrar o quanto foi sacrificioso. A ideia é simplesmente você fazer com que eles acreditem que você é uma pessoa especial. Ninguém quer saber que o Neymar treinou até morrer, que o Pelé treinava noite e dia. Eles querem saber os gols, os resultados. Então, não dê armas dos outros contra você. Não mostre como você planejou, como você executou. Ninguém precisa saber o processo, só quer o resultado final. E é isso que a Lei 30 vai falar. Lei 31, controle as opções. Quem dá as cartas é você. Gosta muito dessa regra. Do xadrez, a gente chama cheque em garfo. É você dar as opções que te favorecem. Crie uma ilusão de que o outro está escolhendo o que precisa. Isso na política de polarização a gente vê o tempo todo. Vou te dar um exemplo. Você simplesmente tem que escolher o deputado de direita ou esquerda, mas os dois são asas de quem controla a política, né? A cabeça do passarinho. Outro exemplo, o aluno tem que pagar 20 flexões e ele chegou na 17 e morreu. Calma, vou respirar e fazer mais 3. Não. Se não der conta, vai voltar do zero. Se você colocar isso na tua própria mente, sem precisar que o mestre mande, você vai ver que na próxima vez você vai usar o gás e além do gás para chegar nas vítimas, porque você não quer voltar a fazer tudo de novo. Essa é a lei de controlar as escassez, controlar justamente as opções. Um outro exemplo corporativo, tá?
Você é um chefe, você precisa que o funcionário entregue um relatório, mas você quer que esse relatório passe sob a sua supervisão. Você fala assim, olha, você quer entregar o relatório hoje incompleto, para que eu termine, ou você quer entregar amanhã sob as minhas orientações. Ou seja, as duas opções que ele escolher vai passar por você e você vai ter o relatório da maneira que você quer. Ambos os casos, ambas escolha é o que você quer. Cheque em garfo no xadrez é exatamente isso. Você vai fazer um ataque onde você ataca duas peças do inimigo. Não importa a maneira como ele saia, você vai capturar uma peça dele. Lei 32, jogue com a fantasia das pessoas. Essa lei é muito utilizada e eu vou dar um exemplo crucial. Inclusive eu usei aqui em casa. Quem oferece o sonho detém o poder. Ninguém quer a verdade dura e crua. Acabei de falar sobre isso atrás, né? Quer o miraculoso, quer o mágico, né? As pessoas querem mudanças rápidas. Eu falei isso na lei 27 sobre a lei das igrejas, né? As pessoas não querem estudar até passar, quer simplesmente ungir, orar e falar que você vai passar no concurso público, né? Elas querem o misticismo, ela quer a magia. Ela não quer cuidar da saúde, né? Que é a pílula mágica. O realista, ele é portador de más notícias, que a gente falou lá na lei do cortesão, na lei 24, tá bom? Então você não vai ser realista, você não precisa ser realista com as pessoas, desde que ela faça o que ela precisa fazer. Use o emocional, use o visual, pareça maravilhoso, dê sentimento de esperança para o outro. Eles não questionarão a sua autoridade. Você quer ver um exemplo? Você é uma menininha virgem, jovem, novinha. Muitas mulheres vão se identificar aí, me desculpa. Apareceu aquele cara sedutor, galã, muitas vezes mala, e não tem um meio social, ele é o bambambam. E ele te promete casamento, te promete lazer, te promete vida boa, te promete vida fácil, você tá com ele, você engravida, você é meu filho, ele vai embora. Tudo o que ele prometeu foi fazer você acreditar. Na sua cabeça, os seus sonhos estavam se realizando, você estava perfeita, mas na cabeça dele ele queria te usar, te cuspir e ir embora. E você precisa saber se defender dessas leis. Quem vier com essas promessas de mundos e fundos que vai mover lagos, rios e lua para te conquistar, desconfie. E aqui é justamente para você aprender. Você tem que entender quem você é e o que você quer para que essas pessoas não venham te iludir. Tá? Essa lei é muito importante, ela é muito usada contra garotinhas do ensino fundamental, do ensino médio, jovens e adolescentes. Lei 33. Descubra o ponto fraco de cada um. Cara, não importa o poder que essa pessoa tem. Ela tem alguma insegurança, alguma necessidade ou alguma vaidade. Aqui, nossa, eu não vou conseguir me pegar. Vou conseguir, peraí. Aqui nós temos Aquiles. Aquiles possuía o calcanhar de Aquiles. O seu próprio calcanhar. Aí para você saber por que é essa história, por que tem o seu calcanhar, por que é o ponto fraco dele, por que é utilizado até hoje, como ele era poderoso e indestrutível, você vai ter que ver essa história aqui. A ideia é você saber que o poderoso tem o seu ponto fraco e você só precisa descobrir qual é ele. Influenciar pela lógica é gerar uma resistência. Você vai influenciar pelo emocional, você vai usar o coração do cara. O homem, ele revela seu caráter simplesmente quando ele está lidando com algo insignificante ou uma ninharia. Você quer ver o poderoso? Bota um mendigo perto dele, vê como é que ele trata. Bota alguém vulnerável perto dele, como é que ele vai tratar? Você vai descobrir quem é essa pessoa e quais são os pontos fracos dela perto de uma ninharia ou perto de alguém insignificante, tá bom? Essa lei é bem interessante para uma técnica como você vai descobrir o ponto fraco. 34. Seja aristocrático. Ao próprio modo, haja como um rei para ser tratado como tal. Essa lei faz muito concatenação com o que eu falei sobre as outras questões de você agir de forma, né, poderosa, de você agir consciente. A ideia é você se apresentar como um rei, ou se apresentar da forma como quer ser tratado. Se você não quer ser tratado como rei, mas você quer ser tratado como líder, haja como líder. A ideia é você simplesmente descobrir o que você quer e agir da forma como você vai. Se você se desculpa o tempo todo, é um convite para ser desrespeitado. As pessoas vão ver você como fraco. Desculpa isso, desculpa aquilo outro. Desculpa uma ova, pô, dá uma... Você não quer ser visto como fraco, então pare de se desculpar. Ninguém está interessado nas suas desculpas, tá bom? Peça o que você quiser, como se o mundo pudesse lhe oferecer, simplesmente porque você é quem você é. Haja como um rei e as outras pessoas vão te tratar como um rei. Se você for um aristocrático, um rei, um comandante um rei vai te observar, porque um rei reconhece outro rei. Um favelado não reconhece um rei, mas um rei reconhece um outro rei. Quando outro rei observar que você tem traços de realeza, você ganhou o jogo do poder, beleza? Haja como um rei. Lei 35, domine a arte do tempo, não demonstre pressa. Essa lei eu executo, gosto muito dessa lei. Você ter pressa é falta de controle, aprenda a ser paciente. Eu estava no mercado esses dias, a mulher de trás me empurrando, cortando a fila. Se a senhora tem tanta pressa, pode passar. Nossa, eu quebrei a mulher. Ela, não, desculpa, não foi minha intenção cortar. Não, mas eu não tenho pressa, pode ficar à vontade. Eu tinha um carrinho cheio de compra e ela uma banana. Se ela tivesse pedido, senhor, por gentileza, poderia passar a vossa presença?
A ideia então é você ser paciente, tá bom? Quem domina o tempo domina o adversário. Eu falei que ia citar Musashi de novo aqui. No último capítulo, na luta contra o Sasaki Kojiro, ele atrasou 3 horas no seu combate, estava dormindo, mas Sasaki Kojiro estava de pé, esperando o seu adversário. E quando o Musashi chega, ele já está exausto, mas Musashi está descansadíssimo e derrota o bicho com um golpe só. Vou contar essa história no livro 7 e você vai assistir, tá bom? Espero você lá e você comenta, olha, eu assisti o 48 do Poder e vim aqui para falar da Lei 35. O poder raramente termina na mão de quem inicia uma revolução. Se você vai fazer uma revolta no seu trabalho ou, sei lá, no meio social que você está inserido, entenda, você iniciou essa revolta, ela não vai parar nas suas mãos, tá bom? Vai parar na mão de outro. Por isso que você tem que saber justamente quem é que controla. Quem que controla o tempo e quem que controla os movimentos. Quem não tem tempo de pensar, comete erro. E a gente volta lá para o Scrum, justamente nas técnicas de você planejar até o final. Se você fez um planejamento de autocontrole até o final, é provável que você fez a revolta e você vai continuar lá. Provável. Mas as estatísticas dizem que não, tá bom? Lei 36, despreze o que não puder ter numa estratégia. O desprezo é a melhor vingança. Dar atenção é dar poder. Você fortalece aquilo que você está dando atenção e você fraqueja aquilo que você ignora. Você irrita-se. Você se irrita com alguma coisa. Então você está dando poder para essa coisa que está te irritando. O cara te chama de gordo, tu ficou irritado, pronto, você perdeu pro cara, velho. Se o cara te chamou de feio, você perdeu pro cara. Entenda isso, os jovens de hoje não entendem isso. Você escolhe o que te perturba. Se a pessoa te chama de feio e que ele feriu o teu ego, respira, vai tomar uma água, vai dar um passeio, você é feio. Ainda que seja, não deixa te ofender, tá bom? Olha um exemplo bacana. Você quer pegar uma garotinha, né? Adolescente na escola, lembra que você vai pra escola aí? Gordinho, feio, CDF, queria catar a gordinha na escola, a lindinha da escola. Essa menina te rejeitou. Você vai fazer o quê? Ficar indo atrás dela, beijando os pés dela, fazendo tudo que ela quer? Não, ignora. Ela vai ficar olhando, ué, por que aquele gordinho tá me ignorando? Quem que pensa que é? De quem tá o poder? Aonde tá o poder? O gordinho, o CDF, ignorou a novinha bonitinha. Onde tá o poder? E assim você vai ver. As mulheres mais deslumbrantes da balada, elas estão lá disponíveis. E quem tem coragem de chegar, né? E quem ignora, geralmente é mais visto, beleza? Lei 37 cria um espetáculo atraente. O espetáculo cega o pensamento crítico. A gente viu isso nas igrejas e outras coisas que eu já citei aqui, né? Mas a racionalidade, ela vai gerar dúvida. Isso quer dizer que você vai usar uma imagem que seja incontestável. Você vai ter uma aparência de incontestabilidade. Um exemplo. Bolsonaro, na última eleição, usou a bandeira do Brasil e quem estava com a bandeira do Brasil era de direita. Não interessa se você é político ou não. E o oposto também é verdadeiro. Quem estava de vermelho era petista. Estou trabalhando com atendimento ao público com a camisa que eu amo, vermelha da Tommy. Linda aquela camisa. Eu comprei só pela cor. E eu comprei antes dessa briga política. Chegou um cliente lá, menino, me esculachou porque eu estava com a camisa vermelha, olha só. E eu entrei na brincadeira dele. Eu falei, opa, vou entrar nessa discussão, vou entrar nesse debate aqui, vou usar os conhecimentos que eu tenho para entrar nessa brincadeira. E no final a gente ficou amigo, justamente a pessoa entendendo que nós jogávamos no mesmo time. Ou ele acreditou que nós jogávamos no mesmo time. Porém, eu sou livre para utilizar a camisa que eu quiser, porque eu não sou rotulado pelo que as coisas aparecem. Mas se eu quiser usar o efeito do rótulo contra ele, eu vou usar a lei número 37 e usar um espetáculo, dependendo para o que eu quero que apareça. Eu vou me apropriar de símbolos e de rótulos já existentes para causar o efeito que eu preciso que cause. É o espetáculo que ele está falando aqui para ser mais atraente. Lei 38, pense como quiser, mas comporte-se como os outros. Ásia como os gregos para os gregos e romanos para os romanos. Não é assim? Ditado? Ou quase, né? Ser o diferentão atrai ataques contra você. Lembra que o prego mais destacado é o que leva mais martelada? Ele gera desrespeito. Ideias contraditórias geram desprezo e faz com que você seja punido. A superioridade intelectual leva ao isolamento. E a gente vê muitos intelectuais falando isso. Ah, porque eu sou muito inteligente, eu sozinho fico um amigo. Não tem amigo porque não lê, pô. Tu é intelectual, mas não lê. Pode ser intelectual em outra área. Eu sou cheio de amigos. Por quê? Porque a gente lê o que está escrito aqui e bota em prática. A ideia é o quê? Você vai falar a língua daquele grupo. Você está no grupo de skatistas, você vai falar, mano. Você está no grupo dos votadores, você vai falar osso. Será isso que fala, né? A ideia é você aparentar o grupo para aquele grupo, na média, nem mais e nem menos, porque nem menos você vai ser excluído, mais vai ser excluído também. Você vai guardar suas ideias para si. Foi o que Jesus Cristo falou, de deixe você jogar pérolas para os porcos, é desperdício, é desprezo, Mateus 7,6. A ideia, então, é você jogar o que está no time, tá bom? Se você vai entrar no time da galera da igreja, você vai jogar como a galera da igreja. Ah, porque o meu intelecto é superior ao deles. E aí, serviu de quê o seu intelecto? Serviu para estar isolado. Deixe o teu intelecto para momentos que o teu intelecto vai requerer de você, o teu intelecto. Enquanto isso, o pessoal está jogando bola e se divertindo. Mas qual é o poder? O que você quer naquela situação? O que você quer com aquele grupo? Qual é o teu interesse? Então você vai jogar com o que você precisa para extrair do grupo o que você precisa. Paulo agia de nécio para ganhar os nécios, de tolo para ganhar os tolos, e isso é bíblico.
Lei 39, agite as águas para atrair os peixes. Uma instabilidade emocional faz com que você perca a cabeça e faz com que você perca a guerra. Aqui em Sêneca, em Ira, vai mostrar exatamente sobre isso, que o iracundo ele vai perder, ele perde a razão, ele perde a luta, ele perde as estribeiras. E você tem que ter o controle, porque irar-se é contraproducente, você só perde se irando. Mantenha calma, mantenha o controle. Aqui na Lei 23 de Schopenhauer, ele vai falar para você provocar o teu inimigo, vai fazer cutucá-lo, para que você, infligindo ataques no ego dele, eu gosto muito disso aqui, velho. Você vai usar o controle do diálogo para você irar o ego do teu inimigo. 4 livros em um só, nossa, isso é muito demais. Quando você faz isso, você simplesmente vai revelar quem ele é e vai derrotá-lo. Agora, quando você perde o controle emocional, o teu inimigo te derrota, o teu inimigo te destroça. Então você tem que ter o controle emocional, sabendo que o outro está te excitando a mostrar o teu ego se irando. Se você percebe que o teu inimigo está usando aquelas palavras somente para te ferir, e você deixa ser ferido, você não tem o poder, você perdeu o poder. Se você perceber que ele está fazendo isso para te cutucar, para te destruir, por que você vai deixar, cara? Se controla, baixa a bola. O inimigo irado não reage. Na verdade, reage. Você é que não vai reagir. O inimigo vai te irar e você não vai reagir, porque você aprendeu aqui a ter o controle, tá bom? É claro que na situação de desespero você não vai ter controle sempre, mas você vai lembrar, né, das leis, pelo menos pode lembrar depois e aprender com ela, tá bom? Lei 40, despreze o almoço grátis. Grátis é uma armadilha, grátis você é o produto. O grátis, ele exige gratidão. Quando alguém te dá um presente é porque alguém quer alguma coisa em troca. Ninguém dá nada de graça para o outro. Então, tudo tem valor a ser pago, tá bom? Quando você oferece algo de graça, a outra pessoa está débito com você. Muitas vezes ela vai fazer aquilo para te beneficiar. Mas a ideia aqui é você usar isso ao teu favor. O dinheiro, ele circula e gera influência. O dinheiro parado, ele é miserável, ele morre. Tudo que está parado morre. Então você tem que gerar o recurso. A ideia é você buscar poder para te enriquecer. Quando você busca dinheiro, você perde o poder, você se torna escravo do dinheiro. Na lei número 13, a gente falou justamente sobre isso, para você saber sobre o desejo do outro. E se você souber o desejo do outro, como eu citei no livro do Solo Leveling, você vai poder presentear o que o outro deseja para obter em troca um favor que você precisa. A gente vê isso no network. Network não é, eu conheço fulano, tá, o que o fulano precisa para que ele possa me dar aquilo que eu preciso. Isso é almoço grátis e você deve evitá-lo, tá bom? Lei 41, evite seguir os passos de um grande homem. Por quê? Porque as pessoas querem agir igual a outra pessoa foi. Você vai suceder um chefe, você vai suceder uma família, você vai suceder alguma coisa. E se você fizer igual a outra pessoa fez, você seguiu os passos dele, você tem que fazer o dobro do trabalho que ele fez para ser igual, para parecer igual. Porque as pessoas sempre vão lembrar do que o outro fez. Sempre, sempre. É sempre assim. Então como é que você faz? Já no começo você mostra que você é diferente, que você dita as regras a partir daqui e vai ser do seu modo. Você vai quebrar as tradições atuais para estabelecer um novo modo de agir. Mas calma. Essa é a lei 41. Na lei 45 eu vou te explicar como que você vai fazer isso, tá bom? São 2 leis que para mim seriam uma lei só, mas ele botou separado e não tem problema. Você vai fazer com que as mudanças que você for influenciar sejam aos poucos. E na lei 45 eu vou explicar como que você vai fazer isso, ok? Vamos pular para 42 aqui e a gente já chega lá. 42. Fira o pastor e as ovelhas se dissiparão. Ou seja, tem o líder ali que está agindo, seja um motim, ou seja, de uma revolução. Se você destruir aquele líder, todo mundo que está ao redor dele tem medo, né? É aquela revolta, tem 5 para querer te agredir. Tu identifica o líder, dá um soco na cara dele, os outros 4 vão embora. Elimine o causador de problemas. Lei 43, conquiste o coração e as mentes. Fazer as pessoas querer agir em mérito teu. Você vai conquistar a mente, o coração dele para fazer aquilo que você almeja, tá bom? Você vai impor uma vontade sobre o teu inimigo e ele vai se tornar cada vez pior. Se você impor a sua vontade sobre um amigo, ele vai se tornar seu inimigo. Então a ideia é você não impor, é você fazer gerar o desejo do outro fazer aquilo porque ele quer. Ele vai fazer aquilo por você porque ele te ama e acha você maravilhoso. Apele para o senso de pertencimento. A Brené Brown vai falar aqui para que você encontre o seu senso de pertencimento. Mas olha só que interessante o poder que está aqui. Você vai encontrar o senso de pertencimento no outro antes do outro mesmo encontrar. E quando você encontrar o senso de pertencimento dele, você vai usar o teu poder para que esse senso de pertencimento dele conclua sua existência. Então você vai identificar o desejo dele na lei 33, como eu citei, para que você possa presentear e usar, e com isso você vai usar a persuasão, porque a persuasão é mais forte do que a força, a persuasão é mais rápida do que a força, a persuasão é mais eficaz do que a força. É mais fácil você persuadir o outro a fazer aquilo que você deseja do que você obrigá-lo por medo, por ódio, ou a fazer aquilo que você quer, porque no mais breve detalhe e brecha ele vai querer te destruir. Agora, quando você usa de persuasão, não. Ele nunca vai te abandonar, tá bom? Importantíssimo essa lei. Lei 44, desarme
e enfureça com o efeito de espelhamento. Eu citei, nossa, Anthony Robbins está lá embaixo. Eu citei, é assim mesmo, né? Quem faz ao vivo faz assim, ó. Anthony Robbins, rapó. Eu falei para vocês o efeito de espelhamento. E aqui o reflexo perturba. Quando você vê o seu reflexo no espelho, você vê os seus defeitos. Você não olha o reflexo no espelho e fala assim, nossa, como eu estou lindo hoje, como o meu cavanhaque está delineado, como o meu cabelo está bem alinhado. Não, você não olha isso, olha, tem uma espinha aqui, tem uma verruga ali, esse olho está mais baixo do que o outro. E quando você usa a técnica de rapó, a técnica de espelhar o outro em você, você irrita o outro ou você controla o outro, você perturba o teu reflexo. E essa pessoa vai perturbar-se. E quando ela se perturbar, você toma o domínio e você conta o controle. Então, justamente, você tem que entender que a mente do outro está presa nas experiências que ele possui. E quando você espelha, ele vai agir com as experiências que ele tem. Por isso que essa lei é importante, justamente porque vai desarmar ou enfurecer o teu inimigo. A lei 45, voltando da lei 41, tá bom? É o complemento dela. Ela vai falar para você pregar a necessidade de mudança, mas não mude muita coisa ao mesmo tempo. Você pregue que precisa mudar, mas vai mudar pouco. E a ideia aqui é justamente você mostrar que essas mudanças bruscas, elas vão gerar desavença com os outros. Então você vai mostrar para ele, vai mudar, mas vai demorar, vai mudar, mas vai mudar só um pouquinho. Vai mudar, mas vai mudar para o chefe anterior ao chefe que caiu. Porque você vai voltar às tradições que eram tradições originais. Todo mundo gosta disso. Nós vamos voltar às tradições, nós vamos voltar aos antigos costumes, nós vamos voltar ao que era grande, nós vamos voltar ao que era melhor. Todo mundo gosta e ninguém vai ser contra você. Você usar isso faz o poder vir nas suas mãos e você poder agir da maneira que você quiser. Porque, voltando aos antigos costumes, que ninguém lembra, que ninguém estava lá, você vai trazer a interpretação que você deseja. E aí você vai falar, não, eu estou fazendo isso porque o antigo chefe do antigo chefe fazia. Então você traz o poder para você, fazendo as mudanças que você quer, sem que ninguém perceba que você está agindo da maneira como você tinha planejado. Poderoso, hein? Isso está em todos os lugares. Eu não vou nem falar qual país que está fazendo isso atualmente. Lei 46, não pareça perfeito demais a lei da inveja. Parecer perfeito demais faz que o outro pareça imperfeito. Você mostra fortão, bonitão, maravilhoso, e o outro é o quê? Bosta, merda. Ele se sente assim. E ao se sentir assim, ele sente inveja de você e vai querer te destruir. O inferior, ele é inimizade para você. E você não quer isso, você quer parecer igual ao outro, parecer com o mesmo sentimento do outro, para que ele se torne seu amigo e seu aliado. Ele vai querer te derrubar simplesmente se ele entender. E se ele começar a vir para você, mostre fraquezas bobas, fraquezas que não vão te derrubar, não vão cair. Fazendo os livros aqui de administração financeira, eu mostrei para os meus inscritos justamente como que você economiza dinheiro para você realizar os seus sonhos, você ter uma paz ali interessante. E aí um dos amigos que assistem o vídeo já começou a se aproximar, e eu já saquei, opa, pera, são interesses econômicos, ele queria um empréstimo, ele queria um investimento, ele queria um ideal. O que eu fiz? Já saquei no primeiro encontro o interesse dele e mostrei pequenas fraquezas, que não era bem assim, que as adversidades financeiras estavam tão assadas e tal. Quando ele entendeu que nós éramos iguais, nunca mais voltou. Isso já tem uns 3 anos. Por quê? No tempo do canal, né, inclusive. Por quê? Porque ele entendeu que éramos iguais. Agora, se eu mostro superior, se eu me mostro elevado, se eu me mostro demais, ele, eu vou ter que derrubar daquele cara, vou ter que arrumar um jeito de cair ele ali. É assim que funciona no mundo corporativo, tá bom? Você não pode mostrar perfeito demais. Mostre que você tem falhas, mostre que você é humano. Não é antagonicamente na lei, que eu falei para você não mostrar o processo, você vai mostrar que você atinge suas metas e que você realiza, só que você também tem deslize, você também erra, e é por isso que nesse canal tem alguns errinhos, claro, com certeza, foi planejado. Lei 47, não ultrapasse a meta estabelecida, na vitória, saiba parar. Isso é muito bom para os trades, né? Quando você faz trade, você tem que saber qual é a tua meta de parar, o teu stop loss. Estabeleça metas claras, pare ao alcançar essas metas. Até porque para permanecer no topo é muito mais difícil e gasta muito mais energia do que chegar lá. Você pode ver com o campeão nacional, vamos supor que de boxe, ele lutou contra vários adversários para ser o melhor da nação. Para, velho! Agora, não, eu almejo ser o campeão mundial. Então você vai ter que enfrentar outra etapa de nível. Agora, se você vai parar ali, você vai enfrentar outros campeões que vão querer te derrubar dali e muitas vezes você cai porque você não almejou novos ares. Mas tem uma meta, cumpriu. Para ali, esse processo aqui acabou, agora daqui para lá, já é um outro processo. Entenda isso, é a lei do campeão. Lei 48, a lei mais importante do livro, é evite ter uma forma definida. Ele vai falar da lei da fluidez, ser como a água, ser flexível. O bambu é flexível, ele não se quebra tão fácil ao detrimento de árvores rígidas. Por que ele vai falar isso? Porque não se prenda nessas leis aqui. Existem muito mais leis além dessas, como todos os livros que eu mostrei aqui para vocês. Mas entenda que você vai aplicar essa lei, que foi compilada em 1998, quase 20 anos atrás, 30 anos atrás, são leis que
mudam com o tempo. Então entenda como que você vai aplicar. Por isso que ele vai mostrar a lei e vai mostrar o inverso da lei, que são pessoas que aplicaram essa lei no modo investido e também deu certo. Entenda que no Quem Mexeu no Meu Cliente vai falar exatamente isso, que as coisas mudam e você precisa estar preparado para as mudanças. Por isso você tem que se questionar o tempo todo. Entender que os valores que você tem hoje, a maneira como você vê o mundo hoje, pode não ser exatamente como era um tempo atrás. As coisas mudam tão rápido no mundo moderno, no mundo digital. Então por isso você precisa ter um equilíbrio. Assiste esse vídeo de novo, anote as leis que são importantes para você, anote aquelas que te fizeram razão, que você pode agregar valor na sua vida. Anote da maneira como você entender. Tente ensinar essas leis para o teu espelho, para uma outra pessoa, para o teu cachorro, para o teu gato, para que você possa aplicar na sua vida. Mentalize elas. Não estou falando para você comer isso aqui e estar na ponta da língua, porque nem eu tenho. Se não fosse os slides aqui atrás, não estaria nem sabendo. Mas as leis que mais me cutucaram, me geram valor, são as leis que eu vou entender, tá bom? Para concluir, quero lembrar você que essas leis aqui são artes marciais, são golpes de artes marcial. Elas servem para ataque e para defesa e você vai usar no momento que lhe for conveniente. É claro que um lutador de uma arte marcial, para defender a sua vida, ele vai desferir golpes mortais. Então, use com sabedoria. Muito obrigado por mais essa leitura. Era o livro que eu queria gravar desde o começo, o livro 200. Tá aí, vocês pediram muito que eu trouxe para vocês. Muito obrigado e até a próxima. Qual o grande livro que você quer que eu traga para